A paz do Senhor, meus amados irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e nós estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nós estamos já no nosso último trimestre deste ano de 2024. A lição de hoje é a lição de número 4 com o tema, o assunto da lição, promessa e obediência. Promessa e obediência, a lição 4 para 27 de outubro de 2024. Eu quero já agradecer a você pelo carinho de estar acompanhando aqui o nosso canal. Que Deus te abençoe e anote alguma coisa aí e dê o seu like, dê o seu dislike ao final. Não precisa ser agora. Primeiro você assiste aí o vídeo desse subsídio. Se você tiver gostado, no final você dá o seu like. Se não, dá o seu dislike, faça algum comentário e nós teremos o maior prazer em ler e tentar catar, inclusive, alguma sugestão. Tá certo? Então, você professor, você aluno da Escola Dominical, obrigado mais uma vez. E você que ainda não é aluno da Escola Dominical, não está presente, não participa, não fique de fora. Esteja inserido na Escola Bíblica Dominical, aí na sua igreja, na congregação onde você frequenta, tá bom? Muito bem, então a lição de hoje, como já disse, promessa e obediência é o assunto, e diz-nos assim o texto áureo: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. A verdade prática diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Olha só, a obediência demanda bênçãos que influenciam diversas áreas da nossa vida, certo? A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio 29, primeiro, depois 9 ao 12, Hebreus capítulo 8, versículos 6 até o 13. E diz-nos assim a nossa leitura: estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras desse concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizestes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais e todo o homem de Israel. Os vossos meninos e as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Hebreus 8. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca estaria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esse é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações. Não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Bom, os tópicos desta lição são a obediência no Antigo Testamento, a obediência no Novo Testamento e também bênçãos provenientes da obediência a Cristo. E a palavra-chave é exatamente esta: obediência. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, observamos
a obediência como um sinal de fé, amor a Deus, por parte daqueles que são aliados com Ele. Diz-nos assim a introdução. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Não caducou no Novo Testamento. Continua valendo as promessas, certo? Muito bem. Então, o nosso primeiro tópico, obediência no Antigo Testamento. Quando você lê o capítulo anterior de Deuteronômio, ou seja, o 29, pois aqui na leitura bíblica em classe lemos o 29, e o versículo 28, o capítulo 28, do 1 até o 14, versículo 1 até o 14, tem uma lista de bênçãos. Dali até o final, uma lista de maldição, mais do que 2 vezes a mais do que a quantidade de bênção para quem desobedece. Então ali nós percebemos que a bênção, as promessas estão ali, condicionadas a obedecer toda a lei do Senhor, seus mandamentos e tudo mais. Então, a obediência no Antigo Testamento, lá no Monte Horebe, quando o Senhor passa para Moisés a instrução para ele passar ao povo, o Senhor diz em Êxodo 19:5, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é de Deus, todas as nações, mas com Israel ele estava dizendo que os tomaria como um povo peculiar, um povo diferente, um povo especial dentre todas as nações, porém teriam que seguir as regras. Deus prometeu muita coisa para Israel, mas também colocou para eles uma listazinha de obrigações às quais eles teriam que obedecer, certo? Então, o nosso segundo tópico fala sobre a obediência no Novo Testamento. Estamos no período da graça e muita gente acha que porque estamos no período da graça se pode abusar do amor de Deus e da misericórdia do Senhor. Não é bem assim que funciona. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça está aí, disponível, salvadora, para todos quantos quiserem. Porém, a graça não exclui a nossa obediência. Não é porque pela graça somos salvos que podemos viver em desobediência. De forma nenhuma, certo? Então, no Novo Testamento, também é exigido do povo de Deus, da Igreja do Senhor Jesus, que se tenha obediência. E essa sempre foi a vontade de Deus desde o período do Antigo Testamento, né? Como diz aqui, um novo concerto, falando aqui a obediência no Novo Testamento, aí tem assim um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto mostrando quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali, no Antigo Testamento, vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no seu coração. Como está em Isaías, capítulo 29 e versículo 13, texto que foi repetido por Jesus em Mateus 15, versículos 8 e 9. Diz aqui o texto, mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Está aqui, né, Jeremias 31 e 33. Você pode conferir também Hebreus 8, 8 a 12, e pode também observar Isaías 29, 13, como falei, e Mateus 15, 8 e 9. Nesse texto de Mateus e também de Isaías, o Senhor Deus diz assim que o povo estava honrando a Ele com lábios, estava só da boca para fora, estavam cumprindo tudo que a lei exigia, as regras, os ditames, os mandamentos que os líderes, os sacerdotes, os levitas passavam para eles. Mas o coração estava longe. Diante da sociedade, parecia serem as pessoas mais santas, mais perfeitas, porque estavam cumprindo o que estava na pedra,
o que estava na letra do pergaminho ou do papiro, mas o coração não tinha nada daquilo gravado. Para cumprir todo um ritual de aparência, cumpriam a lei e os mandamentos, mas o coração estava na malícia, em maus pensamentos, em más intenções. Então, nesse caso, Deus, que conhece que som dos corações, sabia que eles estavam seguindo o protocolo da letra, mas no coração deles aquilo não estava gravado de forma nenhuma. Ainda hoje existem pessoas assim, no meio dos crentes, no meio dos cristãos, que são crentes de aparência, tem cabelo de crente, tem roupa de crente, Bíblia de crente, jeitinho de crente, mas o coração, os pensamentos, se a gente conseguisse ouvir os pensamentos, misericórdia. O problema é que nós não conseguimos, mas Deus consegue. Deus sabe quem está no meio dos crentes, mas não está de fato na igreja, porque o coração está longe, está na desobediência, certo? Bom, a lição nos trata sobre promessa e obediência. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre desobediência. Porque a lição está aí, você vai estudar a sua lição, o professor vai ministrar, o aluno vai estar ali com a sua lição na escola dominical. Eu quero falar um pouco sobre o oposto da obediência, que é exatamente a desobediência. Por causa da desobediência, muitas promessas de Deus não se cumprirão e não se cumprem na vida de muitos crentes. Muitos dos que acreditam ser salvos, certo? Bem, o que é desobediência, então? A desobediência é a recusa ou a negligência em obedecer. A pessoa se recusa a obedecer ou é negligente em obedecer. E aí ela é uma afronta. Você pode dizer que a desobediência é uma afronta? É uma afronta. Biblicamente, desobedecer significa ouvir mal. Desobediência significa ouvir mal. É daí que vem a expressão não dar ouvidos. Deus fala e a pessoa não dá ouvido. Pregador prega, não se dá ouvidos. Não dá ouvidos é a mesma coisa que não ouviu bem, ouviu mal. E quem ouve mal, como vai seguir o caminho? Como vai seguir as regras? Como vai responder a mensagem se ele ouviu mal? Agora, acontece que o ouvir mal aí não é por uma falha de comunicação de Deus. Às vezes você está conversando com alguém no telefone e diz, repete aí que cortou, falhou, eu não ouvi bem. Mas você não ouviu bem não porque esteja com problema na audição, mas o problema no aparelho, na comunicação, na internet, sei lá. Agora, Deus está falando claramente. E o problema não é a comunicação de Deus com o homem. É o homem que não quer mesmo ouvir, que tapa seus ouvidos, faz ouvido de mercador, para não ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, o conselho de Deus, a exigência de Deus. E quando a pessoa deliberadamente faz isso, ele é um desobediente, ou seja, ele não está dando ouvidos, ele está ouvindo mal, e esse é o sentido bíblico, o significado bíblico para a palavra desobedecer ou desobediência, ou ouvir mal ou não dar ouvidos. Olha, para muitas pessoas atualmente, obedecer já não é assim tão importante. Não é tão importante. A pessoa questiona tudo, quer questionar tudo. Pai, mãe, seus superiores, seu professor, tudo quer questionar. É claro que a gente não deve ter uma obediência cega, obedecer cegamente. Por causa de uma obediência cega, foi que muitas autoridades na Alemanha, no período da Segunda Guerra, fizeram o que fizeram. Porque era dada uma ordem e eles simplesmente obedeciam e ainda alegaram depois, quando foram aos tribunais, não, eu estava somente cumprindo ordem. Esses milhões de pessoas aí que a gente deu um fim neles, matou e tudo mais, apenas eu estava cumprindo ordem. Todos eles, quando foram ao tribunal em Nuremberg, diziam isso, eu estava cumprindo ordem. Então, não se pode cumprir ordem, obedecer ordem cegamente, tem que se avaliar. Porém, quando Deus fala, não tem que se questionar. O que a Bíblia diz, vai questionar Deus. Então, hoje as pessoas aprenderam a questionar tudo. O pai e a mãe falam, o filho já não obedece. Sim, papai, sim, minha mãe. Não, por quê? Por que tem que ser assim? Por que, pai, que tem... Rapaz. E aí as pessoas têm levado isso para a sua vida, têm levado para a faculdade, para tudo que é canto, para toda a sociedade.
já não acha mais que é importante obedecer. Quer se questionar tudo, 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 tudo. Aí questiona pastor, professor da escola dominical, tudo mais. É uma dificuldade para obedecer. Geralmente, quando a pessoa questiona muito, ele tem dificuldades em obedecer. É claro que ninguém é de pedra, sem emoção, sem sentimento, sem raciocínio. Se alguém fala alguma coisa sem coerência, sem base, sem respaldo bíblico, se deve questionar. Acontece que aquilo que é, digamos assim, uma cláusula pétrea, não se questiona, certo? Muito bem. Outra coisa que a gente precisa entender, que a obediência, estamos falando de promessa e obediência, a obediência é uma forma muito importante de se adorar a Deus, de se honrar a Deus, de glorificar a Ele, certo? Então a obediência é uma forma de glorificar a Deus? Exatamente. Porque o desobediente não glorifica a Deus, não exalta o Senhor, não honra o seu nome, certo? Na sua desobediência, faz com que o nome de Deus seja até talvez blasfemado. Por isso, digo que a obediência é sim uma forma muito importante de glorificar a Deus e de honrá-lo, certo? Você já deve ter, você que lê a Bíblia e sempre tem algum culto de ensino, já deve ter ouvido a expressão dureza de coração. Ah, que foram duros de coração. Só se usa a expressão dureza de coração para uma pessoa que vive na desobediência desmedida. A pessoa que vive numa desobediência mesmo, descarada, desmedida e proposital, é uma pessoa dura de coração. Ele ouve a verdade, ouve o ensino, ouve o conselho, vira as costas e faz tudo diferente do que ouviu. Coração duro. Quem tem dureza de coração, como falei, vive na desobediência desmedida, essa pessoa é uma pessoa que deliberadamente e voluntariamente se negou a obedecer. A caneta caiu aqui da mão. É a pessoa que se nega a obedecer. Não quero obedecer porque não quero. E pronto. Não interessa quantas pessoas digam, rapaz, tá errado, não faça assim, não faça assim. Não, mas eu vou fazer diferente. Hoje se fala muito a palavra desconstruir. A desconstrução de tudo. A desconstrução da família, a desconstrução da sociedade judaico-cristã. Então as pessoas também querem desconstruir esse senso de obediência. Obedecer por quê? É um anarquismo, tá? Misturado com vandalismo. Isso é vergonhismo, muitas das vezes. A pessoa, então, que se nega a obedecer, embora saiba que está errado, mas se nega, ele está vivendo o que a Bíblia chama de dureza do coração. Porque já está numa desobediência que não se mede mais, desmedida. Para esse tipo de pessoa, é até difícil haver uma mudança, porque ele voluntariamente prefere ser o diferente da sociedade, mas não por ser o diferente em Cristo, mas para ser o diferente fazendo tudo aquilo que o mundo oferece. Tudo aquilo que o mundo pecaminoso lhe coloca à disposição. O que é obediente a Deus, foge da aparência do mal, foge das paixões da carne e dá ouvidos à palavra do Senhor e obedece o ensino do Senhor nosso Deus. E em breve o Senhor vem buscar um povo, mas não vem buscar um povo de qualquer jeito. Vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Um povo que dá ouvidos à palavra do Senhor. As promessas de Deus estão aí, à nossa disposição. Mais de 8.000 promessas em toda a Bíblia Sagrada. Mas só pode tomar posse delas aqueles que vivem em obediência a Deus e à sua palavra. Que nós possamos viver em obediência e em temor e respeito ao Senhor nosso Deus. Quando a pessoa perde o respeito, ele não tem dificuldade em desobedecer. Já que não respeita, é muito fácil desobedecer. É por isso que está acontecendo de muita gente não obedecer à palavra de Deus, porque perdeu o respeito por Deus e por sua palavra.
Mas ele está vindo aí. Jesus em breve vem. É uma das promessas. Mas na frente a gente vai ver isso em outra lição. Ele vem. E o desobediente, certamente, não irá com ele para a eternidade. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Obrigado pelo carinho de assistir até aqui. Curta, compartilhe e comente aí embaixo. Diga alguma coisa. Você está vivo, está assistindo aí, fale alguma coisa. Tá certo? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado. E a gente se encontra, se Deus permitir, em um próximo vídeo. Uma boa escola dominical, professor, uma boa aula. Aluno, não falte, leve mais alguém para a sua escola dominical. E que ela seja realmente uma fonte de conhecimento e de crescimento espiritual para todos nós. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, no santo nome de Jesus.